No dia do meu casamento, minha família me bloqueou do grupo da família. Mais tarde, encontrei fotos das férias deles no Havaí. A legenda dizia: a família finalmente está completa. Enviei só uma mensagem: aproveitem enquanto dura. Naquele mesmo dia, tirei meu nome do negócio da família e congelei a conta da folha de pagamento. Uma semana depois, a Receita Federal ligou para meu pai. Naquela noite, ele ficou batendo na minha porta por 20 minutos. Eu abri. O que mais me surpreendeu não foi só eles não aparecerem, mas terem escolhido justo o dia do meu casamento para me bloquear. Lembro de estar do lado de fora do local, logo após a cerimônia. O sol estava se pondo, o céu dourado. Todos iam para o salão. Emma e as madrinhas riam do véu voando com o vento. Meu celular vibrou. Achei que fosse mais uma mensagem de parabéns. Mas dizia: você foi removido do grupo da Smith Family Corp. Sem aviso. Sem explicação. Sumiram. Fiquei olhando para a tela, achando que fosse engano. Talvez Caleb apertou algo errado. Talvez meu pai tentava mudar a foto do grupo. Aquele grupo existia há 8 anos. Era por onde passava tudo: aniversários, negócios, feriados. Mas eu já não tinha mais acesso. Foi aí que percebi que eles nem estavam no casamento. Nenhuma das 4 cadeiras da mesa deles foi ocupada. Mamãe, papai, Mark e Caleb todos faltaram. A equipe da festa checava se estavam atrasados. Meu melhor amigo, Alan, me perguntou se tinham ficado presos no trânsito. Dei de ombros. Não queria estragar a noite. E o pior: eles confirmaram presença. Pelo site, por mensagem um mês antes, até comentaram sobre o que iam vestir. Mamãe falou do medo de se vestir parecido com as madrinhas. Mark perguntou se podia levar a namorada. Eles não eram só esperados, faziam parte do plano. O fotógrafo ficou esperando para fazer as fotos de família. Eu fui adiando, até que não incluí mais. George me perguntou no jantar se tínhamos brigado. Eu disse que não sabia. E era verdade. Só no 3º dia da nossa lua de mel veio a resposta. Estávamos em Napa, numa degustação antes de ir pro chalé. Emma olhava vinhos, e eu abri o Instagram sem pensar. E lá estavam eles, em Maui. Os 4, de roupas floridas combinando, rindo, bronzeados, com coquetéis na mão. Mark até com o braço no ombro do meu pai, que nunca tira foto. A legenda dizia: a família finalmente está completa. Fiquei ali parado. Nenhuma reação. Só vazio. Emma viu também. Não falou nada, só pegou na minha mão. Eu disse que precisava mandar uma coisa. Peguei o celular dela, abri o grupo do WhatsApp onde ainda estava, e digitei: aproveitem enquanto dura. Depois liguei meu notebook. A Smith Roll Logistics não era só do meu pai. Eu passei os últimos 6 anos transformando aquilo em algo real. Éramos sócios, mas fui eu quem levou o negócio para o digital, fechei o contrato com o Walmart e automatizei metade da logística. Eu também criei o protocolo de dupla assinatura para qualquer transação acima de $10.000. Ele nem sabia como isso funcionava. Entrei no sistema, removi meu nome do registro comercial e transferi minhas ações para um trust com retenção, ficaram congeladas. E, o principal, congelei a conta da folha de pagamento. Sem minha autorização, ninguém podia sacar nada. A folha venceria na sexta. Fiquei em silêncio. Deixei que o silêncio falasse por mim. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei. Era uma mensagem de voz do contador do meu pai. Aparentemente, o IRS detectou inconsistências, documentação faltando, impostos estaduais não pagos há 2 anos. E o mais irônico: sem mim, eles não conseguiam produzir metade dos registros financeiros necessários. Naquela noite, ouvi batidas antes mesmo de chegar à porta. Foram 20 minutos ininterruptos. Não abri logo. Fiz questão de deixá-lo esperar. Quando finalmente abri, ele estava lá, rosto vermelho, suando, como se tivesse atravessado o inferno. E a primeira coisa que disse foi: "O que você fez?" Fiquei em silêncio por alguns segundos.
Ele esperava que eu me explicasse, talvez pedisse desculpas. Só me encostei no batente da porta e fiquei olhando. Ele deu um passo, tentando entrar. Não me mexi. Você congelou a maldita folha de pagamento. Sabe o que isso causou? Assenti. Sei exatamente o que fiz. Ele começou a despejar tudo como se isso fosse me comover, os motoristas ameaçando sair, a equipe do depósito sabendo de 2 clientes exigindo multas por atrasos, o contador sem conseguir acessar os relatórios online por causa das minhas credenciais. E então, ele lançou o que achava que ia me abalar. A Receita Federal ligou hoje de manhã. Eles estão reabrindo 5 anos de declarações. 5. Acham que estamos escondendo receita. Se você não consertar isso, vamos todos afundar. Aquelas palavras soavam diferentes. Vamos todos. Lembrei que esse todos não incluía o cara que foi expulso do grupo da família no dia do próprio casamento. Esse todos era quem foi ao Havaí sorrir para a câmera fingindo que eu não existia. Ele tentou justificar. Disse que não era pessoal, que foi só um momento ruim, que precisavam de espaço. Precisavam de espaço, no dia do meu casamento? Ele ficou em silêncio por um instante. Depois veio a raiva. Disse que eu estava sendo infantil, mesquinho, jogando fora tudo que construímos. Então, enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um papel dobrado. Pesou nas mãos por um segundo e jogou no chão entre nós. Era uma cópia de um contrato que assinei 3 anos atrás, um daqueles documentos enterrados nos primeiros registros da empresa. Uma cláusula que eu havia esquecido. Ela dava a ele alguns direitos parciais para anular o congelamento financeiro sob certas condições. Mas essas condições exigiam provas de negligência ou dano intencional. Ele ia tentar me acusar de sabotar a empresa, de agir com má intenção. Era um blefe mas suficiente para deixar os dias seguintes bem interessantes. Na segunda-feira, o advogado dele me enviou uma notificação extrajudicial. Na terça, respondi com um e-mail anexando uma auditoria detalhada de todas as decisões financeiras que tomei desde que entrei na empresa, inclusive aquelas que alertei ao longo dos anos, várias beirando a fraude fiscal. Eu tinha capturas de tela de tudo. Não contei tudo para Emma. Ela sabia por alto, mas preferi poupá-la do estresse. Tínhamos acabado de voltar da lua de mel e eu queria que ela tivesse ao menos alguns dias tranquilos antes da bagunça da minha família invadir nossa vida. Na quarta-feira, minha mãe me mandou mensagem pela primeira vez em 2 meses. Podemos conversar, por favor? Isso está saindo do controle. Sem desculpa, sem explicação, só um ramo de oliveira jogado como lenço de papel usado. Não respondi. Mas na quinta-feira, o jogo virou. Foi quando o contador da empresa, Richard, começou a me ligar diretamente. Em tom baixo, quase sussurrando, ele disse que a Receita Federal não estava apenas investigando os negócios. Estavam olhando também as finanças pessoais do meu pai, contas no exterior, fornecedor fantasma, algo ligado ao Caleb. O IRS não estava apenas farejando. Estava caçando. E eu nem tinha feito nada ainda. A ligação veio enquanto Emma e eu terminávamos o almoço. Estávamos organizando cartões de agradecimento na mesa de jantar. Pela primeira vez desde o casamento, tudo parecia calmo. Estávamos rindo sobre qual letra das nossas era mais feia, quando meu celular vibrou com um número desconhecido. Atendi. Era o Richard, com quem eu tinha falado talvez 2 vezes em 6 anos, e nunca diretamente, a não ser quando algo dava errado. Ele foi direto. David, escuta. Sei que você saiu, mas precisa saber o que está acontecendo. A voz dele estava tensa. Nem perguntei como conseguiu meu número. Só ouvi. Acontece que, quando congelei a folha de pagamento, interrompi uma transação que estava em curso. Isso disparou um alerta na equipe de compliance do banco. O valor estava sendo transferido para um fornecedor fantasma, supostamente uma empresa de manutenção de software para a frota. Mas o fornecedor não existia. O endereço era de uma caixa postal em Nevada. E o nome nos documentos de fundação? Caleb. Foi aí que tudo começou a se encaixar, porque Caleb sempre parecia relaxado em relação aos negócios. Porque nunca teve que explicar o que fazia. Perguntei ao Richard o quão grave era.
Ele fez uma pausa longa e disse: o IRS encaminhou o caso para um investigador criminal. Não é sobre uma transação. Eles estão analisando os últimos 5 anos. Ao que parece, meu afastamento acabou revelando uma cadeia de inconsistências, faturas falsas, contratos superfaturados, rendimentos não declarados no exterior, e, pior, meu pai usou minha assinatura digital em vários documentos que eu jamais vi. Desliguei a ligação e fiquei ali sentado, pensando. Eu poderia simplesmente deixar tudo desmoronar e assistir de longe. Mas ainda tinha acesso ao servidor de backup, aquele que eu mesmo configurei para total transparência financeira. Todos os e-mails, contratos, faturas e aprovações estavam guardados ali. E sem minha senha, ninguém podia acessar o servidor. Nem precisei apagar nada, apenas bloqueei tudo remotamente. Emma me viu mexendo no laptop e perguntou se havia algum problema. Eu disse que já estávamos muito além de consertar qualquer coisa. Mais tarde, recebi uma mensagem da tia Jod. Seu pai está em espiral. A Receita ligou de novo. Caleb não dorme. Sua mãe está surtando. Mas não me deu satisfação. Ainda não. Parecia só o desfecho inevitável de tudo. Por volta das 21 horas, ouvi uma batida. Nem precisei olhar, eu sabia que era ele. Meu pai estava lá, usando o mesmo terno da semana passada, cabelo todo bagunçado, como se tivesse passado o dia inteiro enfiando as mãos nele. Ele não esperou convite. Só enfiou um envelope grosso no meu peito e disse: Leia. Você também não é inocente nisso tudo. Fiquei na porta e abri o envelope devagar. Dentro, havia impressões de e-mails, trechos de mensagens entre mim e um cliente de logística de 2 anos atrás. Meu nome aparecia na linha de aprovação de um contrato grande de remessa. Mas eu lembrava daquele negócio, tinha assinado um orçamento padrão. Quem alterou a fatura depois, inflacionando o custo e escondendo valores, foi ele. Ele se inclinou e disse: se a Receita vir esses e-mails fora de contexto, eles não vão mirar só em mim. Vão atrás de você também. Ele achava que isso me assustaria, que eu recuaria, desbloquearia as contas e voltaria para arrumar a bagunça. Eu nem pisquei. Boa sorte com isso, respondi. Foi você quem alterou os números, não eu. A voz dele mudou. Tentou apelar, disse que, se eu voltasse agora, poderíamos consertar tudo juntos. Que ainda era uma empresa de família. Que eles erraram ao não irem ao casamento, mas que poderíamos superar isso. Foi a primeira vez que ele mencionou o casamento. E achou que isso bastava, essa menção superficial ao abandono no dia mais importante da minha vida, como se isso apagasse tudo. Eu só balancei a cabeça. Você queimou aquela ponte. E agora está bravo porque o fogo chegou do outro lado. Ele ficou parado por um momento, como se fosse dizer algo mais. Mas se virou e foi embora, caminhando pela entrada da garagem. Fechei a porta. Tranquei não por segurança, mas para deixar claro. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do nosso antigo conselho jurídico. Meu pai estava tentando vender ações da empresa a terceiros, uma venda de pânico, tentando gerar liquidez. Mas falhou. Meu nome ainda estava atrelado a todos os ativos importantes. E agora, também a investigação. Eu esperava o esperado, mensagens raivosas, ameaças, talvez uma tentativa desesperada da minha mãe de reconciliar. O que não esperava era ouvir de alguém que não falava comigo há mais de uma década. Na sexta de manhã, recebi um e-mail de um nome que eu não via desde o ensino médio, tio Grant, irmão mais novo do meu pai. Ele tinha sido expulso dos negócios quando eu ainda estava na faculdade. A história oficial era que ele havia desviado fundos e causado problemas com o conselho. O e-mail dele foi direto. Soube do que está acontecendo. Esperei muito tempo para alguém finalmente enxergar. Se quiser entender tudo, venha me encontrar. Eu tenho tudo. No início, não respondi. Nem sabia o que pensar. Emma me encorajou. Talvez te ajude. Pelo menos para entender o que você está realmente enfrentando. Então fui. Marquei com ele num restaurante 2 cidades adiante. Ele estava mais velho do que eu lembrava, mas não parecia amargo. Só cansado. Antes mesmo do café chegar, ele deslizou uma pasta parda sobre a mesa.
Dentro da pasta havia cópias de transferências bancárias antigas, e-mails e um documento em particular que me revirou o estômago, um contrato de compra datado de 8 anos atrás, assinado pelo meu pai e pelo tio Grant. A razão por trás daquela aquisição não foi má gestão, nem falência. Foi silêncio. Pelo que descobri, o tio Grant havia esbarrado em algo grave. Meu pai e Caleb estavam desviando a renda extra dos aluguéis dos armazéns para um negócio paralelo, uma empresa privada registrada em nome da minha mãe. Essa empresa comprava e revendia caminhões comerciais com preços inflacionados, geralmente para a própria empresa da família. Era um golpe completo. Sugava o caixa da empresa e enchia as contas pessoais deles. Quando o Grant descobriu, meu pai o indenizou. Um pagamento generoso, com uma condição: ele deveria desaparecer e nunca mais tocar no assunto. Ele aceitou, mas guardou toda a papelada. Agora, com a receita cercando e as paredes se fechando, decidiu que outra pessoa precisava saber. Peguei tudo, digitalizei, fiz 2 backups. Agradeci, levantei e fui embora. No dia seguinte, recebi uma solicitação da equipe jurídica da Smith & Rose para participar urgentemente de uma chamada de mediação. Queriam resolver tudo rápido e discretamente. Ofereceram uma compra total das minhas ações em troca do desbloqueio das contas e servidores. Ignorei. Naquela mesma tarde, Emma chegou em casa com uma novidade. Enquanto fazia compras no centro, esbarrou no Diego, um funcionário do depósito que estava na empresa desde que entrei. Ele contou algo estranho. Meu pai estava dizendo aos funcionários que eu era o culpado pelos salários não pagos, que sabotei o sistema por causa de uma briga com meus irmãos. Tentava virá-los contra mim, me pintar como instável, rancoroso. Mas eu não fiquei com raiva. Ri. Porque no domingo algo aconteceu que eles jamais esperavam. A Receita não congelou só as contas da empresa. Congelou também as contas pessoais, do meu pai, da minha mãe, do Caleb. Tudo bloqueado, sob investigação formal. Sem acesso, sem movimentação, sem aviso. Emma e eu estávamos jantando quando recebi o alerta. Os 3 haviam sido incluídos numa lista de bloqueios financeiros emitida como parte de uma investigação mais ampla por fraude. Eles ficaram sem nada. Dinheiro algum. Apoiei os talheres no prato, me encostei na cadeira e sorri. O castelo de cartas não estava desabando, ele já tinha ruído. Na segunda de manhã, acordei com 33 chamadas perdidas. 9 do meu pai, 10 da minha mãe. O resto entre Marcos e Caleb. Nenhuma mensagem de voz. Só pânico silencioso. Ao meio-dia, recebi 2 e-mails da Receita solicitando cópias dos registros financeiros que eu havia armazenado, correspondência arquivada, contratos, documentos de fornecedores. Tudo só acessível por mim. Não respondi. Ainda não. Queria que eles suassem. Naquela noite, uma batida na porta. Emma olhou pelo olho mágico. Era minha mãe. Não a havia desde o Natal, 2 anos atrás. Ela sempre foi a cúmplice passiva dos desastres familiares, quieta, sorridente, nunca diretamente culpada. Mas agora, ali estava ela, parada na minha porta, segurando a bolsa como se fosse a única coisa sólida em que ainda podia se apoiar. Pediu para entrar. Emma saiu da sala. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Então ela começou a ensaiar um pedido de desculpas. Disse que não sabia de tudo. Que nunca concordou em faltar ao casamento. Que foi meu pai quem a convenceu de que seria menos tenso se simplesmente viajassem naquele fim de semana. Disse que tentou me ligar. Respondi que ela poderia ter se esforçado mais. Disse que via a foto do grupo. Aquela foto com a legenda dizendo que a família finalmente está completa. Minha mãe mudou de tom rápido. Disse que estavam em apuros. Que o congelamento do IRS os impedia de pagar hipoteca, cartões de crédito e até as compras do mês. Que meu pai estava em colapso. Que Caleb teve uma crise. E que, se eu não ajudasse, tudo o que construímos, todos aqueles anos de esforço, iriam por água abaixo. Foi então que ela soltou algo que fez meu sangue gelar. Sabemos sobre o fundo de emergência. Eu congelei. Aquele fundo era algo que a Emma e eu tínhamos planejado anos antes. Uma conta de investimentos em meu nome, atrelada a um fundo fiduciário, completamente separado dos negócios da família.
fora dos livros. Quase ninguém sabia da existência. Como? Perguntei. Ela hesitou. Disse que meu pai talvez tivesse acessado registros bancários antigos da época em que tínhamos uma autorização conjunta. Que ele achava que aquele dinheiro deveria voltar para a empresa. Você não teria isso se não fosse pela empresa, disse ela, como se fosse algo óbvio. Como se realmente acreditasse nisso. Levantei-me. Eu não me importo com o que ele acha. Esse dinheiro é nosso. Vocês me abandonaram no dia do meu casamento. Eu não devo nada a vocês. Ela implorou. Literalmente disse. Por favor. E então tentou sua última cartada. Se você não ajudar, seu pai vai vir a público. Vai dizer que você adulterou os livros e orquestrou tudo. Eu ri. Ela estremeceu. Eles estavam encurralados, afundando e agora queriam me puxar junto. Disse a ela que não tinha a menor intenção de interromper a investigação. E que a única razão de eu ainda não ter enviado o dossiê completo à Receita era porque queria ver até onde eles estariam dispostos a ir. Ela ficou parada, atordoada, sem mais o que dizer. E foi embora. Na manhã seguinte, enviei tudo, e-mails, backups, registros de transações, os documentos do tio Grant. Fechei o laptop. Levei Emma para um brunch. Deixe queimar. 3 dias depois, a investigação se tornou oficial. Foi a Emma quem me contou, virou notícia. Empresa familiar de transporte sob auditoria federal por suspeita de sonegação fiscal plurianual. Os nomes não foram citados, mas qualquer um da cidade que conhecesse o Smith sabia. Amigos começaram a mandar mensagens. Ex-colegas de trabalho apareceram. Alguns chocados, outros dizendo que sempre souberam que tinha algo errado. Naquela noite, recebi a última mensagem que li do meu pai. Uma captura de tela de uma carta escrita por seu advogado, me acusando de violar dever fiduciário, prejudicar a empresa e causar danos emocionais e financeiros à família. Ameaçava entrar com uma ação civil se eu não retirasse os documentos. Bloqueei o número. Sem hesitar. Acessei o portal interno da empresa, uma das poucas coisas ainda ativas, e deletei meu perfil. Meu nome, meu e-mail, tudo. Não por vingança. Nem por raiva. Mas porque era hora. Horas depois, Mark tentou ligar. Dessa vez, deixou uma mensagem de voz. Você foi longe demais. Isso era coisa para resolver em família. Caleb me enviou um parágrafo por e-mail, dizendo que eu tinha interpretado tudo errado. Que poderíamos ter conversado. Engraçado. Ninguém quis conversar no dia do meu casamento. Nenhum deles apareceu. Nenhuma mensagem. Mas agora que suas contas estavam congeladas e a casa sob auditoria, encontraram as palavras. Eu não respondi. Todos fizeram suas escolhas. Cortei contato. Não por rancor, mas porque não queria mais que o veneno deles respingasse no que eu estava construindo com a Emma. 3 meses depois, nos mudamos para outro estado. Nova cidade. Novo começo. Os fundos de emergência ficaram intactos. Voltei a trabalhar com consultoria privada. Emma voltou a lecionar. Nossa vida virou o que sempre quisemos, tranquila, estável, real. E George, junto com alguns poucos parentes, ainda mantém contato. Alguns amigos do casamento ainda comentavam o assunto quando nos reuníamos para jantar. Ninguém conseguia acreditar no que a minha família fez, trocar o casamento do próprio filho por férias. Todos diziam a mesma coisa: gente assim só se importa com controle. E quando perdem o controle, perdem tudo. Já se passou quase 1 ano. De vez em quando ainda recebo alguma carta com cara de spam, vinda de um escritório de advocacia qualquer, ou de um primo distante que aparece querendo colocar o papo em dia. Eu ignoro. Emma e eu temos uma nova casa, uma nova rotina. Agora falamos sobre ter filhos. Viajamos quando queremos. Rimos mais do que eu jamais imaginei. Não estou mais com raiva. Estou em paz. Às vezes, alguém me pergunta se sinto falta deles. Eu respondo com sinceridade. Sinto falta da versão que imaginei que fossem. Mas essa versão nunca apareceu. Não quando importava.
E agora, eu também não apareço mais. A atualização. 6 dias depois de achar que tudo tinha acabado, recebi um e-mail que me fez parar. Era da Receita Federal. Não era um aviso, nem um agradecimento. Era uma declaração formal de um dos agentes seniores no caso, reconhecendo a importância das informações que eu havia fornecido. Não esperava por isso. O agente disse que os registros de backup que enviei levaram à descoberta de várias contas offshore conectadas a pagamentos fraudulentos. E não estavam só no nome do meu pai, havia outros envolvidos. Reconheci alguns nomes de reuniões antigas da empresa. 2 já haviam deixado o país. Mas o final do e-mail trouxe algo inesperado. Vamos emitir uma intimação para depoimento. Com base nos registros, acreditamos que você não tinha conhecimento dessas atividades, mas sua cooperação pode nos ajudar a construir um caso mais amplo. Reli essa linha 2 vezes. Não era mais apenas sobre meu pai. Era maior. Naquela tarde, Emma encontrou algo no correio, um envelope grosso, sem remetente, entregue em mãos. Sem selo, sem etiqueta. Dentro, havia 2 coisas. Uma carta do Caleb. E um pendrive. A carta era confusa. Em alguns trechos, pedia desculpas. Em outros, parecia desesperada. Ele dizia que o pai havia perdido o controle. Que estava tentando jogar a culpa em qualquer um. Que o pressionou a criar contas falsas de fornecedores. Que a mãe sabia demais do que fingia, mas sempre ficou em silêncio por medo de perder tudo. Disse que não queria ter seguido o caminho deles. Que lamentava o que aconteceu no casamento. Que sabia que eu nunca o perdoaria. Mas que, se aquele pendrive ajudasse a equilibrar as coisas, talvez um dia eu compreendesse. Conectei o pendrive a um laptop velho. Havia despejo de e-mails internos, memorandos de voz, planilhas, até vídeos. Em um deles, meu pai aparecia em uma ligação com alguém do exterior, rindo. O garoto assina tudo que eu coloco na frente dele. O garoto era eu. Em outro vídeo, ele ensinava a Caleb como dividir pagamentos em partes menores para escapar dos limites bancários. Era sólido. Incontestável. Enviei tudo para meu contato na Receita com uma única mensagem. Mais um presente. Naquela noite, sentei-me com Emma na varanda. Não falamos muito. Apenas observamos o céu escurecendo e a brisa passando. E ali eu percebi algo. Isso já não era sobre vingança. Era sobre remoção. Uma limpeza final de tudo que tentou transformar o que deveria ter sido o melhor dia da minha vida em uma memória de traição. Agora acabou. E, desta vez, é para sempre.